combustível considerado limpo pode não ser tão inofensivo quanto parecia. Em um estudo, o Ministério do Meio Ambiente diz ter comprovado que alguns modelos de carros movidos a álcool podem poluir tanto quanto aqueles abastecidos com gasolina. O setor automobilístico não concorda com os laudos e a maioria dos motoristas ainda não se atentou para o problema ambiental. É o sonho de consumo que nunca fica satisfeito. O carro é uma paixão nacional. Variedades não faltam e o consumidor é exigente. Quando o senhor vai comprar um carro, quais são os critérios principais que o senhor avalia? Estou procurando preço e a conservação do carro, né? Qualidade, preço e o combustível dele. O que está hoje em dia, o Flex é o que está brigando mais aqui. Mas e o meio ambiente? Onde fica nessa história? Os carros menos poluentes também não são importantes na hora da compra? O meio ambiente, infelizmente, está aí jogado para segundo plano, tá? Essa consciência ainda, se tem, o consumidor ainda não está demonstrando para a gente. Se o carro polui mais ou não, o senhor também vê isso? Eu procuro, ainda não estou vendo, sou bem sincero, ainda não estou vendo, porque eu gosto de carro barulhento. Talvez essa opinião mude. Isso com a ajuda de uma lista divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente, que revela a quantidade de poluentes produzida por vários modelos de carros quando funcionam com gasolina ou com álcool. É um indicador para o consumidor saber se o carro que ele está comprando ou emite mais CO2 e aquece o clima do planeta ou faz mal para os pulmões. Para realizar a pesquisa, foram feitas 250 medições de modelos fabricados em 2008, dos mais simples com motor 1.0 até os mais potentes e sofisticados. E o resultado surpreendeu. Dos 15 carros mais poluentes, 8 também são movidos a álcool. O CO2, dióxido de carbono, é o gás que mais agride o planeta. Tanto a gasolina quanto o álcool liberam essa substância. A gasolina vem do petróleo. É um processo produtivo que não reutiliza o dióxido de carbono. O CO2 liberado pelo carro fica na atmosfera, aumentando assim o aquecimento global. Mas na produção do álcool, é preciso plantar cana e o vegetal, para crescer, absorve CO2. No fim das contas, a absorção compensa a emissão. Essa matemática deu ao álcool a fama de combustível limpo. Mas com a pesquisa do Ministério, surgiu um impasse. Os testes consideraram as emissões de 3 substâncias: monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e gases de uma família de compostos conhecidos como hidrocarbonetos. E o álcool foi mal no teste. Para entender como foi realizada a pesquisa, nossa equipe visitou na capital a sede da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Rui de Abrantes é o gerente do Laboratório de Emissão Veicular. Todos os modelos comercializados no Brasil, eles têm que passar por um teste de homologação. E esse procedimento de homologação ele é repetido a cada ano. Então, mesmo os veículos importados também passam por testes de homologação como esse. E no caso de reprovação? Se um veículo fosse reprovado, o engenheiro responsável pelo seu desenvolvimento, ele vai ter que recalibrar o veículo até que ele venha atender os limites de emissão de poluentes. Cada modelo testado é preso e posicionado numa esteira especial que vai simular a velocidade média de um carro na capital durante o horário de pico, ou seja, 34 km por hora. E quando o veículo está parado em congestionamento, ele acaba emitindo mais poluentes do que se ele estivesse rodando em estrada a uma velocidade constante. Mesmo parado em faróis, né, com o veículo em marcha lenta, ele também está emitindo uma certa quantidade de poluentes. A fumaça do escapamento é toda canalizada para estes analisadores de gases, que atendem às exigências do PROCONV, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que desde 1986, quando foi implantado no país, tem como objetivo diminuir gradualmente a emissão de poluentes. Esta aqui é a sala de controle, então é onde nós realizamos a quantificação
de todos os poluentes estabelecidos pelo Proconv. Então nós temos o analisador de monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, esse aqui é o nosso analisador de monóxido de carbono, dióxido de carbono, que não é poluente, é um gás de efeito estufa. Ou seja, tudo que acontece lá fora vem para cá. Sim, todos os gases emitidos pelo veículo durante o teste passa pelos analisadores de gases, o qual nós quantificamos e expressamos esses valores em gramas por quilômetro. E quanto à polêmica sobre o álcool poluir tanto quanto a gasolina, o engenheiro da CETESB faz um alerta importante. O problema não é o combustível, e sim o motor flex. O carro flex, ele polui mais do que um veículo a gasolina, justamente por ser um veículo flex. Um veículo que tem um projeto dedicado, como os veículos a gasolina, ou se o mercado produzisse atualmente veículos para trabalhar exclusivamente com álcool, eles teriam emissão menor, né, do que o veículo. Parece um pato, né? Ele nada, ele anda, ele voa, mas faz tudo meio mal, assim, né? Então o carro flex hoje ele pode melhorar muito, tem que ter um investimento tecnológico. E como todos esses carros vieram a partir de modelos a gasolina, a gente colocou uma adaptação para o álcool, mas tem que prosseguir na melhoria das emissões. Do ponto de vista da saúde, o chefe do Laboratório de Poluição Atmosférica da Universidade de São Paulo lembra que o teste não levou em conta outras substâncias nocivas. A gasolina, por exemplo, contém metais pesados como o enxofre, o que não é o caso do álcool. Se eu estiver aqui na rua e com a minha bicicleta atrás de um cano de escapamento, se eu estiver atrás de um carro álcool, eu vou estar mais tranquilo do que se eu estiver atrás de um carro a gasolina. E vou estar muito pior se eu estiver atrás de um carro diesel. Em nota, a Associação dos Fabricantes de Carros discorda dos critérios utilizados na elaboração dos testes e promete divulgar novos dados sobre a emissão de poluentes. Já o Ministério do Meio Ambiente defende que a pesquisa é uma oportunidade para aperfeiçoar o motor flex. O erro maior não é do combustível, é do motor. Progressivamente, as montadoras vão fazer lá os seus ajustes. A lista do chamado selo verde dos modelos de carros que mais poluem está divulgada na internet e nos sites oficiais do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. Mas o engenheiro da CETESB quer deixar bem claro, o pior resultado da lista, que teve uma nota 5, não significa que este modelo foi reprovado nos testes. Quando o veículo recebe nota 5, significa dizer que ele está emitindo 50% abaixo daquilo que a legislação prevê. Ou seja, mesmo o pior veículo que recebeu a pior nota do selo verde, ele está muito bom, porque ele está emitindo muito abaixo daquilo que a própria legislação prevê, que já é bastante restritiva. Se esse veículo dobrar suas emissões, ainda ele estaria atendendo os limites de emissão. Então, no caso do selo verde, todos os veículos estão de parabéns. No próximo bloco, perigo a bordo das carrocerias. Você vai ver como é a legislação que regulamenta o transporte de produtos químicos. É um instante só.